E aqui, eu achei bacana da forma lúdica como eles colocaram, pra gente entender as diferenças, né? Como era e como pode ficar essa situação. Antes, podia se dar depoimento de decisão, a inelegibilidade, né? Podia se dar depois da decisão em primeira instância. Agora, só depois de condenação confirmada em segunda instância. Então, fica aquela situação. Eu não acredito que seja uma coisa errada, já que o próprio direito brasileiro garante o pleno direito de defesa a qualquer réu, exceto perseguidos políticos, é claro, né? Então, imunidade material. Congressistas podiam ser processados por opiniões e votos. E tá errado isso, viu? Porque na Constituição fala que o parlamentar ele não pode ser condenado por quaisquer palavras ou votos. Quaisquer. Então, na Constituição já versa sobre esse assunto e ele não pode ser imputado por qualquer fala que ele tem, porque o intuito do legislador, quando inseriu esse texto, era de que o parlamentar ele está ali para parlar, para falar ao público, falar à nação, ao Brasil, justamente aquilo que representa a população. E muitas vezes ele vai ter palavras ácidas, palavras complicadas, contra outras pessoas. Então é importante ter esse debate. E se começar a partir daí cercear a liberdade de fala de um parlamentar, então ele vai ter que medir tudo aquilo que ele está falando. Eu não posso falar isso, vocês não podem ver como crime, não posso falar aquilo. Então a intenção seria essa, que ele pudesse representar de fato, podendo falar aquilo que fosse necessário. Então já é desse jeito. Agora, a imunidade passa a ser absoluta para palavras, votos e opiniões. Como era desde o princípio, como a Constituição já fala que deveria ser dessa forma, né? Só que com uma interpretação criativa, o STF agora passou a acusar, né, parlamentares, como o caso do Daniel Silveira, por mais que ele falou besteira, por mais que eu não concorde com as falas dele, como que isso foi de ser distorcido de tal forma que ele foi parar na cadeia? Por palavras. Autorização para processo criminal. O STF podia abrir ação penal sem aval da Casa Legislativa. E aqui entra o principal ponto, a motivação de tudo isso. Por conta da perseguição política que o STF anda fazendo contra pessoas de visão política mais voltada à direita, a gente viu que, apesar do Barroso, naquele chororô todo dele, falando que não, aqui não tem censura no Brasil não. E aí a gente vê o caso do Alan dos Santos, que foi censurado, que teve o Terça Livre destruído por perseguição política, e ele teve que se exilar nos Estados Unidos. Oswaldo Eustáquio também, que foi impedido de estar falando aqui no Brasil. Um jornalista teve que fugir, se exilar na Itália, porque aqui ele não podia estar falando. Então existe uma censura aqui, uma perseguição por parte do STF. E aí eles estão completamente descontrolados, sem freios. E nesses casos onde o parlamento ele é chamado a tentar solucionar esse problema, tentar frear o ímpeto e os arrombos autoritários do STF, os ministros do STF eles podem simplesmente começar a ameaçar de abrir inquéritos. Não, isso que você está falando eu vou considerar como ameaça, eu vou considerar crime de opinião, e aí começar a perseguir penalmente esse pessoal. Esse foi o principal intuito, para que os parlamentares não se sintam coagidos pelo STF em decisões importantes para o Brasil. Então vai passar, por exemplo, a anistia. Antes de ser votada a anistia, eles já passaram essa PEC porque assegurava que eles pudessem votar de acordo com as convicções dele e que o eleitorado, o qual eles representam, estava solicitando. Então,